Quero te convidar para Gálatas, capítulo 6, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. Essa é uma carta, uma das primeiras cartas escritas por Paulo. Talvez até alguns colocam como o primeiro livro do Novo Testamento. A gente pensa que são os evangelhos, né? Mas tem algumas cartas de Paulo que foram escritas antes dos evangelhos até. E provavelmente a carta aos Gálatas é uma dessas. Foi escrita provavelmente antes ainda de os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é uma coisa interessante, eu sei quantos estão acompanhando, se não tiver e quiserem acompanhar, eu estou fazendo uma série no YouTube, Como Ler a Bíblia, livro por livro, e aí estou fazendo introduções, vídeos de menos de 10 minutos para cada livro da Bíblia, dando essa introdução geral de cada um deles. E a Bíblia ela não está necessariamente numa ordem cronológica, ela está numa ordem temática, mais parecido com uma organização de biblioteca mesmo, né? Então não necessariamente os livros seguem uma ordem histórica, mas uma ordem de temas. Então é por isso que a gente tem o bloco, no Novo Testamento a gente tem o bloco dos evangelhos, a gente tem o livro histórico que é o de Atos, a gente tem as cartas de Paulo, cartas gerais e Apocalipse no final. Mas aqui em Gálatas 6, a gente vai olhar e vai finalizar essa série sobre relacionamentos discipuladores. E a gente tem um desafio, inclusive, de superar as dificuldades que podem se intercorrer nessas nossas relações uns com os outros. O texto bíblico diz assim, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, a gente confia no Senhor e a gente está aqui em adoração a Ti e a gente confia que o Teu Espírito Santo fala conosco e a Tua palavra é poderosa para transformar a nossa mente e coração nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, esse é um texto muito prático para a vida. Começando dizendo que se alguém for surpreendido em algum pecado, então, se você é espiritual e maduro, você deve restaurar aquela pessoa com mansidão. Esse primeiro versículo já nos põe num desafio interessante. Eu estou lendo um livro chamado Geração Ansiosa, muito interessante, de um psicólogo norte-americano. Se você puder, leia. Quem sabe a gente faz um grupo, uma conversa sobre esse livro, especialmente aos pais, porque ele faz uma pesquisa com as novas gerações. E uma das coisas que ele fala a respeito dos relacionamentos é que os relacionamentos reais, eles têm um custo de entrada e de saída para essa relação. O que é esse custo de entrada e de saída? Quando você chega num grupo novo e você quer se relacionar, há uma necessidade de um esforço para essa interação. Você precisa fazer um certo movimento
para entrar e fazer parte de um novo grupo, de uma nova igreja, de um novo pequeno grupo, de uma nova comunidade, quando você chega numa cidade nova, quando você chega num emprego novo, né? Há um esforço necessário para uma interação ali, para uma ambientação. E há um custo também para você sair. Você pensa muito para romper e para fazer a saída desse grupo, porque custou entrar. Deu trabalho você fazer conexões, deu trabalho você interagir. Então, de repente, sair dali também tem que ser refletido. Será que vale a pena eu sair desse grupo, agora que eu tive tanta dificuldade para entrar, e agora que eu entrei, estou mais entrosado, sei o nome das pessoas, as pessoas sabem meu nome, a gente está envolvido, e agora eu vou sair, tem um custo. E ele fala que as relações digitais, elas ficam mais superficiais, e mais frágeis, porque elas não têm elas não têm custo nem de entrada nem de saída. Você entra num grupo ou numa rede social, interage com alguém ali na internet, e de repente sai, e isso não custou para você nenhum esforço de entrada ou de saída. Se fala alguma coisa que você não gosta, você bloqueia, acabou, não interage mais, não te interessa, ou simplesmente você pode sair daquela conversa, sair daquele aplicativo, até deletar aquela rede social, depois você cria novo com outro nome, num outro momento, com outras fotos, enfim, há mil possibilidades em que não há custo de entrada e de saída. E isso faz com que as relações, elas fiquem muito mais líquidas, diria o Bauman, muito mais frágeis, porque não tem esse custo de entrada e de saída. E o Evangelho, ele é uma resposta para isso, porque justamente vai na contramão dessa lógica do nosso tempo. Porque o Evangelho vai sempre trazer para essa necessidade real. Ainda ontem eu estava falando com um irmão, ele dizendo, poxa, eu estou numa igreja grande, ele dizia para mim, e eu tenho alguma questão e alguma falta com as interações, que foi o que de alguma forma me segurou na igreja, talvez na minha juventude e tal. E ele falou, bem que isso não é o principal da igreja, né? A gente vem para a igreja para adorar a Deus e tal. Sim, mas esse ambiente comunitário sempre fez parte da igreja. Até porque no Novo Testamento a gente já aprendeu que a gente também pode adorar a Deus com o nosso trabalho, que a gente também pode adorar a Deus no nosso quarto de oração, a gente pode adorar a Deus em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar, e devemos fazer isso. Mas a Bíblia também fala que o ambiente comunitário é um ambiente de crescimento e fortalecimento dessa fé. Então sim, não é errado pensar, nós vamos para a igreja para também nos encontrar. A gente vem encontrar com Deus, mas a gente vem se encontrar também. A gente vem fortalecer os nossos vínculos. A gente vem interagir como corpo de Cristo. E aí, nesse aspecto, sim, nós podemos adorar a Deus de qualquer lugar, mas nós não somos igreja sozinhos. Porque igreja pressupõe necessariamente comunidade, pressupõe grupo. A Bíblia vai dizer que nós somos membros de um corpo. Então, se nós estivermos sozinhos, nós só somos membros, só somos um dedo, só somos uma mão, só somos uma parte. E agora, quando a gente está junto, aí sim, a gente está num corpo. Aí a gente não é só membro, a gente acaba sendo parte de um corpo. E um membro solto fora do corpo, pouca serventia tem, né? Quem é do mundo da saúde deve imaginar o que é um membro solto no corpo, o que é um membro amputado. Ele vira lixo. Um dedo, uma perna que está fora do corpo, ele simplesmente morre, é amputado e é jogado fora. Agora, no corpo ele faz toda a diferença. E aí é isso que o apóstolo Paulo fala, quando ele diz, vocês precisam se relacionar, e se alguém pecar, se alguém for surpreendido em pecado, quem é espiritual, quem é maduro, deve procurar trazê-lo com mansidão, com cuidado. E cuidando para que também não caia, não seja tentado, não caia no pecado. Ou seja, restaurar quem pecou e não cair
no mesmo pecado junto, inclusive. Essa é a proposta dos relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento discipulador, a gente está pensando nisso. Como é que eu cuido de um irmão que pecou? Como é que eu trago o irmão surpreendido, talvez num pecado, numa luta, numa dificuldade, de volta para cá? Com mansidão, com cuidado. E aí ele diz, assim, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A Bíblia e essa carta aos Gálatas, Paulo contrapõe muito a graça e a lei, porque os Gálatas, eles tinham uma tendência meio judaizante. Essa tendência judaizante permanece hoje, no mundo evangélico inclusive, né? Tem uma igreja que construiu o templo de Salomão, tem pastores que gostam de usar elementos judaicos, né? Quipá, ou elementos de culto judaico. Essa é uma tendência judaizante, ou denominações que, né, separam o sábado como um dia especial, como de fato está no Antigo Testamento. Então isso a gente entende como uma tendência judaizante, que não é necessariamente um erro crasso, mas é uma coisa que não combina e não tem a ver com o Novo Testamento. E o Paulo vai dizer que se a gente quer cumprir a lei de Cristo, faz muito mais sentido a gente levar os fardos uns dos outros, ou seja, a gente cuidar uns dos outros e viver uma experiência comunitária, do que necessariamente ficar se voltando para a lei. Então faz muito mais sentido eu te ajudar do que eu guardar o sábado. Faz muito mais sentido eu ajudar alguém que está precisando, levar esse fardo pesado de alguém que está cansado das lutas do dia a dia, do que necessariamente guardar uma vestimenta especial. Faz muito mais sentido eu cuidar de alguém do que eu me abster de comer isso ou aquilo, porque na lei está escrito que não se deve comer frutos do mar, ou peixe sem escama, ou coisas desse tipo. E aí Paulo está dizendo isso para os Gálatas: olha, vocês querem obedecer à lei, vocês querem de fato agradar a Deus, não se preocupem com essas regras, com essas lições e essas regrinhas de pode ou não pode. Se preocupem mais em cuidar uns dos outros, em levar as cargas uns dos outros. E no versículo 3 assim, e não se enganem, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então aqui também cai por terra toda a ideia de se achar porventura melhor que o outro. Que Paulo diz, se você acha que é alguma coisa não sendo nada, você engana quem? Quem você quer enganar achando que é alguma coisa, achando que é super importante, achando que é a última bolacha do pacote, achando que é uma pessoa assim, acima das outras? Você engana no máximo a você mesmo. A gente não vai enganar Deus com a nossa conversa mole, né? O soberano de todas as coisas. E a gente não engana nem o outro, né? Uma das coisas que me deixa assim abismado no mundo, e eu trabalhei, né? Tem assim essa cara de bobo, já fiz um monte de coisa na vida. E também já tenho mais de 40, né? Então quem tem mais de 40 já viveu a metade da vida. Então já viveu um pouquinho, já viu algumas coisas por aí. E às vezes tem umas conversas moles que eu fico pensando assim, essa pessoa está achando que ela é muito esperta e que eu sou besta, está achando que, né, como se diz por aí, está achando que eu sou otário. O que ele está achando, né? Mas às vezes eu dou corda para a conversa mole, assim, que eu quero ver até onde vai. Porque se a gente já viveu um pouquinho, talvez seja mais difícil já da gente ser enganado. E a pior coisa é a pessoa presumir que ele é muito esperto, muito inteligente, e que os outros são muito bobos e não sabem de nada, não viveram nada. A gente que já viveu alguma coisa, já passou dos 40, já viu algumas coisas na vida. Já vivenciou questões de família, já vivenciou questões de trabalho, já vivenciou questões variadas que deixam a gente um pouco vacinado, e deve deixar. Espera aí, deixa eu ver até onde vai essa conversa, até onde vai essa pessoa. E então, essa ideia
de se considerar alguma coisa, ou de achar que pode enrolar e enganar alguém por se achar muito esperto, a gente não pode cair nessa. A gente não pode cair nessa. A gente precisa estar atento a tudo. A própria Bíblia fala para a gente ser simples como uma pomba, mas para a gente ser prudente como uma serpente. A gente está de olho e prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. E aí o versículo 4 diz: então cada um examine os seus próprios atos, e assim poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Essa é uma coisa terrível do nosso tempo e muito desafiadora para todos nós. E quanto mais imaturo, mais jovem a gente é, eu acho que é mais difícil essa regra da comparação. A gente está num mundo em que as comparações, elas nos afetam o tempo todo. Especialmente com o advento da internet, das redes sociais, das vidas postadas, dos influencers. Então, há uma tendência de comparação, e a comparação, ela sempre dá errado em todos os aspectos. Porque se você se compara com alguém, em tese, pior do que você, essa comparação serve para você se achar acima dos outros, né? Nossa, como eu sou inteligente, nossa, como eu sou bonito, nossa, como eu sou forte, nossa, como eu sou melhor do que os outros. Péssimo. E as comparações também, que colocam todo mundo melhor do que você, também faz com que você acabe com a sua autoestima. Que você vê, ai, como a vida do outro é boa, como a realidade do outro é boa. Eu já cheguei aos 40 e não tenho ainda o meu primeiro milhão. Meu Deus do céu, né? E aí a gente se deprecia em função da comparação com o outro e com a vida do outro. E muitas vezes uma vida que a gente desconhece a realidade. Que a gente está vendo o que está sendo postado, o que está sendo dito, uma história que está sendo editada e contada, que às vezes nem tem a ver com o mundo real. E essas comparações, elas são terríveis. Neste livro que eu estou lendo, volto para o livro Geração Ansiosa, ele fala o quanto as meninas, especialmente adolescentes, sofrem com as comparações de rede social. Ele fala que a grande afetação psíquica da internet sobre as adolescentes tem a ver com rede social, as comparações e tal, e os meninos são mais afetados e mais influenciados por redes de jogos e pornografia. Então ele fala do quanto, na questão de gênero, né? Os meninos são afetados no campo da pornografia e dos jogos online, e o quanto as meninas são afetadas no campo das redes sociais e todas as ansiedades e comparações que estão envoltas ali, são incentivadas ali. Então essa questão de se comparar com o outro, não é uma questão nova, porque Paulo está escrevendo há 2000 anos atrás, então se Paulo está escrevendo, ele está respondendo a algo, é uma questão antiga, mas que no nosso mundo e no nosso tempo parece que aumentou. E parte então da gente se relacionar, da gente se discipular, da gente caminhar com alguém, é também ajudar essa pessoa a não se comparar, nem para baixo, nem para cima. Nem se comparar se achando melhor do que os outros, porque está num momento e numa posição tida como melhor, e nem se comparar se autodepreciando em função da vida do outro, que em tese tem uma vida melhor. Mas isso é um exercício, meus irmãos, cotidiano, porque há uma tendência da gente se comparar, há uma tendência da gente se comparar com os outros, há uma tendência da gente comparar os nossos filhos um com o outro, há uma tendência da gente comparar as nossas crianças aqui na igreja, esse, com aquele, e a gente precisa sempre afirmar, se reafirmar, que somos únicos, que somos pessoas únicas, dotadas de dons únicos, de capacidades únicas, de jeito de ser, de personalidade, e isso tem aspectos bons e ruins, e isso é para todos em absoluto. Mas sim, é desafiador o tempo todo. Mas preste atenção, a comparação não fará bem para você, não fará bem para os seus filhos, não fará bem para os seus netos, não fará bem para ninguém.
Porque sempre vai ser um jogo de perde-perde. Ou porque você vai estar comparando, colocando a si mesmo ou o outro acima, ou você vai estar se comparando, colocando a si mesmo ou o outro abaixo. E isso nunca vai ser bom. E dependendo da situação e da comparação, chega a ser até cruel. Chega a ser cruel. E chega a ser cruel com a pessoa que tem menos idade e menos maturidade, que às vezes não vai conseguir observar e absorver aquela comparação. Aquela coisa de vivenciar, e com isso a gente pode machucar muito as pessoas. Comparando, dizendo que ela deveria ser igual a outra, dizendo que não é como o outro é. E Paulo dá essa vacina para a gente, dizendo, olha, não se compare. Examine seus próprios atos, sem se comparar com ninguém. A melhor comparação que você pode fazer, talvez seja a comparação consigo mesmo. Talvez seja a única comparação que pode fazer algum sentido. Esses dias eu fiz uma comparação que me deixou feliz. Depois de uns 4 anos com a minha glicose subindo, no último exame de sangue desceu um pouquinho. Aí eu até fiz uma planilha de Excel, coloquei na planilha lá os meus exames e falei, opa, deu uma melhoradinha aqui. Posso voltar na médica agora, com menos culpa, né? Então talvez a única comparação que faça sentido é essa comparação consigo mesmo. Peraí, como é que eu estava ali e agora será que eu estou melhorando um pouco? Será que eu estou progredindo? Será que eu estou me tornando uma pessoa melhor? Será que eu estou sendo quem eu gostaria de ser efetivamente? Deixa eu me comparar, deixa eu me observar, deixa eu me examinar, deixa eu olhar para a minha própria vida, deixa eu olhar o quanto, poxa, eu estou aqui na igreja há tantos anos, eu me converti, fui batizado em 2002, então são 23 anos de jornada na fé. O quanto eu cresci nesse tempo, o quanto eu amadureci, o quanto eu avancei, o quanto eu conheci mais da Bíblia, o quanto Deus entrou mais na minha vida, o quanto a minha vida foi transformada ao longo desse período, ao longo dessas fases. E não que o nosso crescimento seja uma linha reta, ascendente, mas ainda que tenha tropeços no meio do caminho, algumas quedas, cai, levanta e etc., é bom que a gente possa se examinar e se observar em crescimento. A própria Bíblia também vai tratar disso, que quando a gente se converte, a gente é um bebezinho espiritual. Mas a perspectiva e a vontade de Deus é que a gente vá amadurecendo. Tem uma bronca do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, quando ele diz assim, eu tenho que dar leite ainda para vocês, eu não posso nem dar comida sólida para vocês. Vocês ainda são bebês espirituais, tantos anos, e ainda são bebezinhos, não posso dar uma comida forte para vocês, eu tenho que alimentar vocês com leite, como bebês. Por quê? Porque ele está cobrando essa maturidade, está cobrando esse crescimento. E isso, nesse tempo, é muito importante, porque alguns psicólogos têm falado de uma adolescência que vai até os 40 anos, né? E o que é isso? Que loucura é essa de adolescência até os 40 anos? Significa justamente falta de maturidade. Então a gente tem que aqui deixar as crianças brincar, curtir, serem crianças na fase correta, para quando forem adultos, serem adultos na fase correta, e não quererem voltar a ser criança, né? Então deixa ser criança enquanto é criança, deixa correr, deixa brincar, para que quando se tornar adulto, seja adulto de fato. Porque a gente vive essa crise de maturidade, de pessoas que não conseguem assumir, tomar responsabilidade, crescer, se desenvolver, amadurecer em vários aspectos da vida. Nos aspectos relacionais, nos aspectos espirituais, nos aspectos profissionais. Ser adulto efetivamente. Segurar as dificuldades de um adulto. Então uma coisa é ser criança, e aí cabe de fato a nossa paciência e educar, porque tem 4 anos, tem 5, tem 6, tem 7, tem 10.
não tem maturidade, o cérebro está se formando, está aprendendo a lidar com as emoções, com as frustrações, chora, esperneia, faz birra. Ok. Talvez agora como pai eu tenho mais misericórdia dos pais que têm que aguentar as birras dos filhos, que o meu também não é fácil. Mas é muito melhor que ele faça a birra com 4 anos de idade do que ele queira fazer birra com 20. Então deixa ele fazer a birra com 4 anos, com 5, e a gente vai aqui educando, para quando chegar com 20, ele assumir postura de homem, de fato. É um desafio o tempo todo, e a gente está lidando com pessoas infantilizadas, cada vez mais infantilizadas, com adultos infantilizados. E isso, a igreja não está fora disso, está dentro, né? E aí a gente precisa observar, e Paulo fala sobre isso, sobre essa maturidade. E claro que as nossas relações podem ajudar. Gente, o quanto que eu aprendi, quanto que eu fui e ainda sou abençoado por pessoas mais velhas. Essa é uma coisa, um valor que eu trouxe da minha família e que eu gosto de afirmar, que é a valorização das pessoas mais velhas e o aprendizado que a gente pode ter em maturidade. Ah, mas as pessoas mais velhas não lidam bem com a tecnologia, ou as pessoas... Sim, tem uma série de coisas que, de fato, as pessoas mais velhas terão dificuldade de acompanhar pela própria questão da idade, da geração e tal. Mas elas viveram muito mais. Então, as experiências a serem compartilhadas de vida são muito preciosas. Ontem eu estava conversando com o pai do Felipe, aqui o nosso pastor aqui da música. E o pai do Felipe está há 22 anos na mesma igreja, lá no Rio de Janeiro. Então eu sentei um pouco com ele, entendendo qual é a história dele de ministério, de igreja, né? Os desafios, 22 anos na mesma igreja. Eu admiro, especialmente pastores que fazem longas jornadas numa mesma igreja e tal. Isso é precioso, isso é importante, isso é relevante. E a gente deve colocar isso em perspectiva nas várias áreas da vida, né? O quanto a gente pode aprender com pessoas mais experientes, mais vividas que nós. E o quanto a gente deve também ajudar a outros mais jovens. Então isso eu aprendi, caminhando com pastores mais velhos, aprendendo com eles. Eu lembro que numa mensagem, numa palestra, uma aula, sei lá, do pastor Ricardo Agreste, um pastor presbiteriano de Campinas, e aí ele falava, agora talvez está chegando a sua vez, a sua hora, de começar a caminhar com quem é mais novo, e de trazer quem é mais novo junto, e de partilhar aquilo que você recebeu dos mais velhos, também para os mais novos. E aí eu comecei a ser um pouco mais intencional, né, nessa jornada, de investir em quem é mais jovem, de investir tempo, energia em quem é mais novo, tendo ou partilhando aquilo que eu recebi e continuo recebendo dos mais velhos. Então, essa troca, essa boa influência, já que a gente está no mundo de influências, é preciosa. E aí, não estou falando dos influencers do mundo digital, embora a gente possa aprender aqui a acolá com um ou outro, mas sim da vida na vida, de fato. Porque sim, as pessoas que me abençoaram são pessoas que sentaram comigo para tomar café, sentaram comigo para almoçar, sentaram comigo para conversar, sentaram comigo para as atividades pastorais, inclusive. Sentaram comigo e corrigiram a minha oração, corrigiram a minha pregação, corrigiram o meu português até, o meu jeito de falar. E foram me abençoando dessa forma. E agora eu tenho esse desafio também, de caminhar com quem é mais novo e abençoar. Então, se você não está aprendendo com quem é mais maduro e ensinando quem é menos maduro, você não está vivendo como você precisa viver. Você precisa considerar essa dupla dinâmica. E aí eu não estou falando só de idade. Às vezes tem elemento da idade, mas às vezes tem gente mais nova, mas que é mais madura, tem mais caminhada. Isso
na vida profissional, no ministério, na vida espiritual, na vida familiar, né? Casamentos longos, abençoados, a gente tem que aprender. Tem que contar o segredo para a gente, seu Júlio. Como é que é isso, né? De longa jornada de relacionamento. Então, a gente precisa entender e aprender com quem já caminhou mais e que possa nos transmitir e nos ensinar. E a gente também precisa dar as mãos e ajudar quem está começando. Quem está começando na jornada, quem está começando na fé, quem está começando no emprego até profissionalmente, né? Está chegando agora, primeiro emprego, está se encaixando num trabalho novo. Como é bom quando tem alguém ali que estende a mão, que ajuda, que abençoa. Como marca a vida, né? Essa questão da maturidade para nós. E é isso que Paulo está dizendo, que nós devemos partilhar e cuidar uns dos outros, e fazer com que cada um seja ajudado a levar a própria carga. E no versículo 6 ele diz, olha, quem está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas com quem o instrui. Também quem está sendo ensinado, precisa ser generoso com quem está ensinando, precisa ter um coração grato pelo ensino, precisa ter um coração grato por essa partilha que está acontecendo. Poxa, eu estou recebendo tanto, tem um colega de trabalho me ajudando tanto, tem um irmão da igreja me ajudando tanto. Como é também que eu mostro generosidade com ele, né? Como é que eu retribuo de alguma forma, né? Essa relação aqui que a gente está tendo, que é tão especial. E é verdade, meus irmãos, às vezes a gente paga, né? Eu não estou falando só de dinheiro, mas muitas vezes a gente paga cursos, assinaturas e coisas que não nos abençoam em nada ou em quase nada. E às vezes a gente não consegue fazer movimentos de generosidade com quem está perto e nos ajuda tanto. A gente tem que prestar atenção nisso. Caramba, quem me ajudou tanto? Uma das coisas que eu me arrependo é de não ter sido, talvez, ou não ter colocado com tanta ênfase a minha gratidão com a minha primeira pastora, que foi a pastora Ilma, de uma igreja pentecostal pequenininha, onde eu me converti e fui batizado. E aí, alguns anos depois, ela veio a falecer. Mas ela foi tão importante na minha história, que eu não sei se eu disse para ela o quanto eu deveria dizer isso, né? Da importância dela, ela me acolheu, ela tinha um jeitinho da minha avó, assim, então quando eu cheguei na igreja, ela me acolheu meio vó, assim, e tal, tinha paciência, escutava, e tal, e o quanto isso é precioso, o quanto isso é importante, e o quanto a gente deve colocar e dizer para as pessoas, e agradecê-las a respeito disso, ser grato a respeito desse apoio na jornada. E aí, eu vou continuar o texto, que eu quero ir expondo aqui, versículo por versículo, quando ele diz assim, olha, não se deixe enganar, agora um alerta, e uma exortação para a gente. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem, aqui homem no sentido, né, de humanidade, então, aquilo que você semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, colherá destruição. Quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Existe uma tensão bíblica, e uma tensão no nível do paradoxo. Paradoxo é uma aparente contradição, mas que na verdade não é bem uma contradição, é uma tensão. E uma das tensões paradoxais da Bíblia é a lei da semeadura versus a graça de Deus. A lei da semeadura é essa lógica. Tudo que você plantar, você vai colher. Dente por dente, olho por olho. A sua vida vai ser automaticamente a consequência dos seus atos, das suas atitudes, daquilo que você fez, deixou de fazer, etc. Isso é uma verdade bíblica. Mas não é uma verdade bíblica plena. Por quê? Porque às vezes a gente faz tudo certo e sofre, como foi o caso de Jó, que fez tudo o que tinha que fazer e ainda assim sofreu pra caramba na vida. Essa é uma coisa. E às vezes a gente faz muita coisa errada
E não sofre tanto, porque existe um elemento de graça, de misericórdia de Deus, que acaba nos perdoando e nos dando tantas novas oportunidades, que a gente nem sofre o tanto que deveria sofrer. Então esse é um desses paradoxos da Bíblia. E a gente nunca vai saber para que lado, necessariamente, a nossa vida agora vai pender. O quanto a gente vai colher tudo aquilo que a gente está plantando, e às vezes é coisa boa, e às vezes é coisa ruim, e o quanto a gente vai contar com a graça e com o perdão de Deus, e aí nós vamos ter todos os nossos pecados perdoados e não teremos grandes consequências deles. É difícil saber. Na dúvida, é melhor fazer a coisa certa. Né? Na dúvida, semeie coisas boas. E se você fizer coisas ruins na sua vida, peça perdão a Deus e conte com a graça de Deus. Peça que Ele não seja rigoroso, te dando o que você merece, porque a graça é justamente o favor imerecido de Deus. Né? Então a graça de Deus é quando a gente recebe aquilo que a gente não merece. A gente merecia o mal, mas recebeu o bem de Deus. A gente merecia um castigo de Deus, mas a gente recebeu o carinho e o cuidado de Deus. Essa é a graça. E a gente conta com essa graça, claro, todos os dias, para que perdoe os nossos pecados e nos abençoe. Mas sim, nós não podemos desconsiderar esses elementos da justiça divina. Nem da justiça divina, nem dos enfrentamentos consequenciais da justiça humana. Porque essas coisas às vezes caminham junto. Quando a gente existe, né? Os batistas do Brasil, o projeto Cristolândia, que acolhe muitos moradores em situação de rua, de uso de drogas e etc. E muitas vezes parte do processo de recuperação e de conversão envolvia a retomada e a reorganização dos documentos. E muitas vezes passava pela questão de problemas com a justiça. Aí o cara tinha uma questão judicial, não renovava ou não tinha o documento. Por quê? Porque ele tinha medo de se apresentar para tirar um documento e ser preso. Porque tinha uma questão de dívida com a justiça, tinha uma questão de processo, tinha alguma coisa. E parte desse discipulado, desse acompanhamento espiritual, era inclusive a coragem de se entregar, de responder aqui na justiça dos homens. Inclusive para nós isso era um elemento assim, em uma prova muito forte de conversão, porque não é fácil. Eu não sei o que seria assim, para mim, você ter uma dívida com a justiça e de repente você ir lá na delegacia se entregar. É um negócio que eu não julgo quem foge, porque eu acho que é uma coisa dificílima. Mas, por outro lado, eu admirava muito o sujeito que dizia: pastor, eu vou lá. Eu vou lá e se tiver de pagar, eu vou pagar. E aí, lógico, a gente tentava, não mandava e não entregava essa pessoa na cova dos leões. A gente normalmente tinha alguns advogados da igreja, pessoas que ajudavam e que às vezes iam lá já também para fazer a defesa e tal, e ajudar a pessoa naquele momento e naquele processo, que também é justo que todo mundo tenha defesa. Mas é interessante esse elemento de assumir e de colher aquilo que se plantou, mesmo que ruim. Porque isso também é traço de conversão e é traço de maturidade. O contrário disso é a imaturidade. O que caracteriza a imaturidade? Não assumir os próprios BOs. Não assumir as próprias questões da vida. Não assumir os erros, né? Essa é característica da imaturidade ou mesmo da falha de caráter. E o contrário da maturidade, do bom caráter é: eu vou assumir o que eu fiz. Eu vou pagar o que eu devo. Eu vou responder diante de Deus, diante das pessoas, isso aí. Eu fiz, está feito e agora eu preciso dar conta. Isso é uma questão de caráter e de maturidade. Então, passa por aí e a gente tem que prestar atenção. De Deus não se zomba.
A gente não engana Deus, a gente não enrola Deus, a gente não vive de qualquer jeito, achando que Deus não está vendo, a gente não faz o mal, achando que esse mal nunca vai se voltar contra nós. Paulo está dizendo, não brinca com Deus, de Deus não se zomba. Você está plantando isso daí, uma hora você vai colher, então é melhor você tomar cuidado. É melhor você plantar coisa boa, para quando chegar lá na frente, você colhe coisa boa e você fala, nossa, que bom. Pois é, que bom que você plantou coisa boa lá atrás e vai colher essas coisas boas aqui na frente. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem. O bem que a gente puder fazer às pessoas nesse mundo, a gente tem que fazer, porque uma hora a gente vai colher. E mais, às vezes, outras pessoas colherão o bem que a gente fez. Eu já colhi coisas boas de pessoas, de bem e de coisas boas que minha mãe fez. E que as pessoas, por me reconhecerem filho de quem eu sou, me trataram bem. Porque disse, eu conheci sua mãe me ajudou um dia. Olha só. Conheci sua avó já me ajudou um dia. E às vezes eu estou colhendo, olha só, a graça de Deus, né? Colhendo coisas boas, que nem eu plantei, mas pessoas da minha família plantaram, e eu acabo colhendo essas coisas boas. Né? E o contrário também pode ser verdadeiro, né? Do tipo assim, não cuida desse aí não, que os pais dele são péssimos. Ele deve ser pior que os pais. Né? Já adquiri um olhar preconceituoso. E aí vai ser muito melhor a gente plantar coisas boas, e mesmo que a gente não colha, os nossos filhos colherem. O sobrenome que continua ser uma referência. A gente tem perdido essa coisa, né, do sobrenome e das tradições familiares, mas isso ainda tem alguma causa e um valor. Isso ainda tem uma coisa das pessoas reconhecerem e falar assim, olha, conheço seu pai, conheço sua mãe, me ajudaram, foram importantes, têm um valor, têm caráter, são pessoas de confiança, são pessoas de bem, então eu vou dar uma oportunidade a mais para você por conta disso. E aí Paulo termina dizendo, portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, se temos a oportunidade, fazemos o bem a todos, em especial os da família da fé, os que fazem parte desse corpo. Isso é estabelecer vínculos e relacionamentos saudáveis. O desafio agora, que eu quero colocar aqui para vocês, para não esquecer, eu passei direto aqui das minhas coisas, é que você pense os desafios dos seus relacionamentos discipuladores, com as pessoas com que você se relaciona, e porventura investe na vida delas. Então, qual é o desafio desse acompanhamento, desse estar junto, desse participar? Às vezes o desafio é de pessoas fechadas, né? Ainda hoje eu estava falando com a Andréia, às vezes as pessoas estão num certo sofrimento e se fecham, e a gente tem uma dificuldade de entrar. E aí a gente precisa realmente pedir sabedoria a Deus e ter a medida entre apoiar, ajudar e às vezes até caminhar com a pessoa em sofrimento e ao mesmo tempo não ser tão intrusivo, invasivo, né? Principalmente no momento em que a pessoa está sofrendo e a gente está aqui do lado de fora tentando apoiar, mas respeitando todo o contexto e todo o sofrimento de cada um, porque ninguém está na pele de ninguém. Então, qual é o desafio específico que você tem para discipular alguém, para se aproximar de alguém, para fazer essa caminhada da fé com alguém mais novo, menos maduro que você? Em vez de recuar, como é que você pode se aproximar com mansidão e constância? Como é que você pode vencer os desafios, né? Conversando aqui, né? Chama para um café, chama para uma conversa, tenta uma oportunidade de estar junto ali, e de caminhar, e de estar mais próximo da pessoa, insistir de fato. E ore pelas pessoas,
com quem você deve compartilhar a vida, em especial nessa semana. Às vezes, independentemente de você, e eu tenho insistido nisso, de você estar com a pessoa, e de você estabelecer uma conexão relacional com a pessoa, uma coisa que é impossível quase de alguém negar é a oração. Você mandar um áudio de oração para a pessoa, você escrever para a pessoa dizendo, estou orando por você nesse momento. Você interagir, às vezes você abre uma porta e um apoio ali enorme com uma palavra, com uma interação assim, sendo, claro, verdadeira e de coração. Você dizer para a pessoa que você está orando por ela, que você está se importando com ela. E aí sim, o discipulado é trabalhoso, mas vale a pena, porque a gente vai ver vidas restauradas, famílias alcançadas, gente se reencontrando a fé. Como é bonito, gente, como é precioso, a gente não pode perder isso de vida. A restauração das pessoas. É incrível ouvir histórias de pessoas com uma vida ferrada, sofrida, restaurada. É bonito pegar e caminhar com um casal numa crise tremenda e você ajudar e eles se saírem bem, estar num momento legal. É incrível você poder abençoar pessoas também profissionalmente. A pessoa está numa crise, está num desemprego e de repente você consegue indicar, abençoar e a pessoa deslancha e segue bem. Isso é precioso, a gente tem que dar valor para essas histórias. A gente tem que dar valor para essas pessoas que a gente pode abençoar de fato, restaurar. Então a gente não pode desistir, a gente precisa continuar com paciência e com esperança. Esperança para nós, esperança para os outros. Ajudar as pessoas, não nos cansar de ajudar, de fazer o bem.